crianças, nossa aula de hoje é sobre texto teatral. Então, a gente começa com a abertura da unidade, que tem o tema Eu Entro em Cena. Então, como vocês já sabem, vocês vão fazer a observação da imagem da abertura da unidade. Feita a observação, vocês vão responder essas perguntinhas aqui que estão na lateral do lado direito. Essas perguntas vocês podem responder direto na apostila, tá? Não precisa responder no caderno nem em folha separada. Você já assistiu a um espetáculo teatral? Então, vocês vão responder sim ou não. Gostaria de atuar em uma peça teatral? Que personagem gostaria de representar? No caso de vocês terem respondido a pergunta anterior com sim. Você consegue identificar qual peça é esta que aparece na imagem sem olhar a legenda aqui embaixo, só olhando os personagens aqui em destaque? Vocês imaginam que peça que é essa? O Menino que Virou História é um texto teatral. Texto teatral é escrito para ser representado em um palco por atores, é marcado por diálogos, quando há vários personagens conversando, ou monólogos, quando existe apenas um personagem falando com o público. Um texto teatral ele é dividido em cenas, que indicam a mudança de cenário e da situação da história que está sendo contada. Na hora da leitura dessa peça teatral, desse texto teatral, os diálogos ou os monólogos, eles devem ser lidos em voz alta. As frases que estão entre parênteses, não. Essas frases são chamadas de rubricas, elas servem para indicar uma ação, para auxiliar o leitor, no caso nós, né, que estamos lendo ali o texto, para nos auxiliar da forma que o ator vai entrar em cena. Então, por exemplo, tá o nome do personagem, entre parênteses está escrito a ação que ele terá, né? Ele entrou batendo o pé. Então, quando eu vou fazer essa leitura em voz alta, eu não faço essa leitura das rubricas, apenas da fala do personagem, tá? Aí aqui eu tenho uma parte do texto teatral, O Menino que Virou História. Esse texto teatral ele não está completo na apostila, é só um trecho mesmo, onde tem duas cenas, tá? Eu vou deixar o link no final e vou deixar no grupo para vocês também, para vocês lerem o texto inteiro, para vocês descobrirem o que acontece no final. Então, a história ela começa aqui na cena 1. E na cena 1 começa sendo marcada pela situação, né? O cenário é todo branco, então para você imaginar como seria mais ou menos a cena dentro do teatro. E aí começa com a fala das traças. Esses nomes em negrito são o nome dos personagens, tá? E aí elas entram cantando e a gente vê que tem a traça 1, a traça 2, a traça 3. Depois entra o Ploft e o Zig, que são traças também, só que elas possuem nome. E aí lá pra frente vai entrar outros dois personagens, que é a Dona Rafaela e o Rafa, que é um menino que não gosta de ler, tá? Notem que na cena 1, a fala do Zig é um exemplo de monólogo. O personagem ele fala sozinho, ele fala diretamente ao público contando a sua história. Vocês vão notar também, logo na página 13, a transição da cena 1 para a cena 2 é feita pela voz da personagem da Dona Rafaela, e aí ela revela outro cenário, o quarto do Rafael. Em muitas peças teatrais, a história ela não é apresentada pelo personagem, mas mostrada em ações. Esse texto, apesar de ser apenas um trecho, ele é um pouco mais extenso do que os que vocês já estão acostumados a ler na apostila. Então, eu vou pedir que vocês leiam com bastante atenção, porque é a primeira vez que a gente está lendo esse tipo de gênero textual. Vamos entender um pouquinho mais sobre as rubricas, então. No texto teatral, há indicações do autor para auxiliar a encenação. Esse auxílio, essa indicação, é chamada de rubrica. Elas geralmente são escritas entre parênteses e têm um tipo de letra diferente da que é usada no restante do texto. As rubricas, elas podem mostrar a entonação das falas, então ela vai indicar se o autor está sussurrando, se ele está falando mais alto, se a voz dele foi um pouco mais fina, um pouco mais grossa naquele momento, vai indicar gestos, ações, movimentação, posição do personagem no palco, efeitos sonoros, início ou fim de uma determinada cena. Então, eu tirei aqui do texto que a gente está lendo, na cena 2, já começa falando sobre o cenário, quarto do Rafael, cama e computador em um canto. Isso aí é o cenário, não é uma rubrica. E aí começa assim, Rafa. Rafa é o nome do personagem. Então, tudo que tiver escrito na frente é a fala, é o que ele está falando, até que entre um parênteses aí no meio. Então, ele vai dizer assim, atenção, tripulação da Super Thunder 18.7, aqui fala o comandante Rafael Pereira Castro, e assim vai.
Aí ele vai contar 10, 9, 8, nanana, até 1. E aí entra um parênteses aqui. Aí esse parênteses vai estar indicando aquilo que o Rafael vai fazer. Então, se a gente não está vendo, não está assistindo a peça teatral, só estou lendo, essa é uma forma de me ajudar a entender o que está acontecendo. Então, entre parênteses está escrito assim: corre com o foguete na mão, fazendo evoluções pelo palco. Sua mãe, Dona Rafaela, entra em cena e olha para ele com cara de brava. Ele dá de cara com ela. Acabou a rubrica. Aí começa a fala do personagem de novo. Perigo, perigo. E assim vai. E lá no final tem outra rubrica. Contorna a mãe com seu foguete. São ações que o Rafael está tendo durante a cena, tá? Ficou mais fácil de entender assim. Vamos para as atividades então. Todas as atividades de hoje são interpretação desse texto teatral. Essa aqui não vai caber as respostas na apostila, então ela sim pode ser copiada no caderno ou numa folha separada. Basta vocês colocarem a data de hoje, a matéria que ela se refere e as respostas, tá? Não precisa copiar as perguntas. Então, qual é a história contada nesse texto teatral? De quem que o texto está falando? A história conta a história de quem e sobre o quê? B. Você se parece com algum personagem? Qual? C. Você já tinha lido um texto teatral? D. Conseguiu acompanhar a fala dos personagens? E E. Você já foi ao teatro? Se sim, a que peça assistiu e gostou dela? Essas perguntas são pessoais, tá? Vocês é que vão responder da forma que vocês acharem mais conveniente. Exercício número 2, complete o quadro com os personagens de cada cena da história. Então, vocês vão observar logo lá no início que na lateral, do lado esquerdo, da leitura que vocês vão fazer, os nomes aparecem todos em negrito, todos em destaque, com uma letrinha um pouquinho mais escura do que as outras. Esses nomes são os nomes de todos os personagens. Então, eu já coloquei aqui para vocês o exemplo dos personagens da cena 1. Então, na cena 1 tem a traça 1, 2 e 3, Ploft e Zig, tá? Depois vocês vão completar quais são os personagens da cena 2. Número 3, indique a que cena corresponde a cada cenário. Então, vocês vão olhar a imagem e vão colocar se é cena 1 ou cena 2. Então, a gente tem um quarto aqui. De quem que é esse quarto? E aqui nós temos uma cortina aberta cheia de letras do alfabeto. Tá bem simples essa também. Número 4. Qual personagem da história gosta de ler? Vocês vão colocar o nome dele aqui. Quais os personagens que não gostam de ler? Vocês vão escrever o nome deles aqui também. Número 6. Como as outras traças se sentem em relação ao comportamento de Zig? Então, vocês vão ler as opções e vão assinalar. Número 7. O que as outras traças fizeram ao perceber que Zig não era como elas? Se acaso vocês não lembrarem, deem uma relida no texto. Número 8, observe a ilustração. Então, a gente está vendo aqui um quarto, tem um livro em cima da cama, um computador, uma criança segurando um foguete e uma mulher, uma pessoa, um adulto, conversando com essa criança de uma maneira não tão agradável. Quem são os personagens dessa cena, baseados no texto que vocês acabaram de ler? E B, descreva o que acontece nessa cena. O que está acontecendo entre os dois, também baseado no texto, tá? Questão 9. Sublinhe no texto todas as rubricas utilizando o lápis colorido. Vocês podem utilizar o lápis de escrever, caso vocês não estejam tão seguros da resposta, ou utilizar os marca-textos que vocês têm todos coloridos aí. Então, vocês vão voltar lá no texto, vão reler os trechos, e vão fazer uma marcação embaixo das frases onde tem as rubricas, que são as indicações do autor para nos auxiliar na leitura. São as ações que os personagens fazem no texto e que a gente não precisa ler em voz alta e que estão sempre entre parênteses, tá? 10. Releia o trecho. Então, o Rafa, ele vai falar alguma coisa. Então, ele diz assim, ai, que saco! Aí, entre parênteses, a gente tem aqui com deboche, que é a ação que ele vai cometer. Então, ele fala assim, ai, que saco! Era uma vez um reino encantado onde vivia uma linda princesa. Ai, que chatura! A princesinha adorava todos os bichos, ela conversava com os passarinhos, com os coelhinhos, com as borboletas. A rubrica indica que Rafa acha o texto bonito, acha o texto divertido ou não gosta do texto. A rubrica diz com deboche. O que isso significa?
11. Copie as rubricas que indicam o fim das cenas. Então, vocês vão ler a cena 1, o finalzinho dela, e vão escrever, vão copiar aquilo que está indicando na rubrica dela. E na cena 2 também, que é logo no final do texto. Então, eu trouxe aqui o final da cena 1. Então, o final da cena 1 diz o quê? Rafa, o que você tá fazendo, menino? Aí o Zig fala, a mãe do Rafa vai dar bronca nele de novo. Pois é, antes de vocês conhecerem a minha história, vocês precisam conhecer a história do Rafa. Aí vem a rubrica, a luz se apaga sobre Zig, as letrinhas somem do cenário. Então, é esse trecho que vocês vão copiar na cena 1, a luz se apaga sobre Zig até o final. Aí vocês vão anotar lá no espaço da cena 1. A cena 2, vocês vão lá no final do texto e vão ver o que está escrito também, qual é a rubrica que encerra a cena 2. Exercício 12, vocês terão a oportunidade de usar toda a criatividade e imaginação de vocês para criar um diálogo para esta cena. Não se esquecendo também de escrever as rubricas, indicando o que cada personagem está fazendo. Então, vocês podem dar um nome para cada uma dessas traças, tá? Ou nomeá-las por cor, vocês é que vão escolher. Eu fiz aqui, criei um diálogo aqui, vou mostrar para vocês, só para vocês terem como exemplo, e aí vocês façam o de vocês, tá? Então, o meu ficou assim, cena 1, aí eu já coloquei a primeira rubrica. Traças verde claro e rosa cochilam. Traça azul devora um livro, traça verde lê com afinco e traça lilás entra sorrindo. Aí começa o diálogo. A traça lilás diz assim, estou faminta, onde estão todos os livros? A traça verde responde, livros são para ler e não para comer. A traça lilás, desapontada, diz, você é uma traça muito estranha. Então, é basicamente assim, ele é bem sucinto, mas ele tem que ter todos os itens que a cena pede, tá? Os personagens e aquilo que eles estão fazendo. E as falas, é claro. Exercício número 13, vocês vão reler a cena 1 e vão responder por que uma parte do texto foi escrita em versos. Quando as traças entram, quando é apresentado o cenário e elas entram, o que elas fazem? O que elas falam? E é isso que vocês vão escrever. Atividade 14, releia o trecho. Dona Rafaela diz, é? Pois enquanto o senhor ainda não cresceu, o senhor vai terminar de ler o seu livro voando. Eu estou indo para o escritório. Aliás, estou atrasada para variar, mas quando eu chegar, o senhor vai me contar a história desse livro, começo, meio e fim. A linguagem do texto, o menino que virou história, é formal ou informal? Lembrem-se que um texto, quando ele é informal, ele tem algumas características que o texto formal não possui, que é como gírias, encurtamentos de palavras, e eu circulei algumas aqui para vocês verem. Tô, que seria estou, aqui de novo tô, e o pra, que formalmente eu falaria para. Aí vocês vão responder baseados nisso. B, que palavras desse trecho mostram isso? Já estou mostrando para vocês. Por hoje é só. Eu vou deixar o link do texto teatral completo aqui no vídeo, mas também vou postar no grupo para vocês terem acesso, para vocês lerem e saber o que acontece no final da peça, tá? Então, se cuidem, continuem estudando, até a próxima aula e até mais.